O Vasco está muito próximo de fechar a contratação do volante Santiago Sousa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual o Vasco está contratando o Sousa, qual é o motivo dessa contratação. Só é importante que tu deixe o like aí embaixo, que tu se inscreva no canal e que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp, beleza? E agora sim, vem comigo. E o principal motivo pelo qual o Vasco está indo atrás dessa contratação do Sousa e está muito próximo já de ser concretizada é porque o Sousa tem as características perfeitas para sanar uma carência que o Vasco tem há muitos e muitos anos. Vamos lá. Sousa é um volante argentino de 27 anos, 1,82 m de altura, então ele é um cara que ainda pode jogar por muitos anos. É uma compra que o Vasco está fazendo de um jogador que pode jogar facilmente 5 anos como esse camisa 5 do Vasco. É um jogador que mantém sempre excelentes notas médias durante os últimos 12 meses. É um jogador que tem uma coerência de atuações muito fortes, ele repete sempre boas atuações, e o Sousa ele tem como seus pontos fortes os duelos aéreos que o Vasco precisa, ele tem a interceptação de bola também que o Vasco precisa, e ele tem o bom posicionamento. O Sousa chega para ser esse camisa 5 e sanar uma das principais carências que existem no elenco do Vasco nesses últimos anos. Chega para ser o titular absoluto dessa posição. Ele tem excelentes números nessa temporada atual defensivos, cara, e o Vasco precisa de um jogador com as características dele. Olha só, os duelos aéreos do Sousa. Ele duela muito pelo alto, 4.6, e tem 69% de êxito. É muito difícil de alguém vencer o Sousa nos duelos aéreos. Ele é um cara que ganha muitos duelos pelo chão e também vence muitas disputas de bolas. É um volante brigador, não é aquele volante que tem todo aquele refino técnico, mas ele é um volante que supre essa carência do Vasco defensiva e que também tem uma qualidade ok na hora de sair jogando. Outro ponto muito importante aqui do Sousa são os cortes dele por jogo, 5.0, as bolas recuperadas por jogo, 4.4, as interceptações, 2.3, e os desarmes por jogo, 1.8. Sousa tem números realmente muito bons e que chamam bastante atenção e que se confirmam dentro de campo, como eu vou mostrar agora para vocês. Eu peguei esse compilado de melhores momentos lá do canal de Futebol Comps BR e detalhei para vocês o porquê que o Vasco está contratando o Santiago Sousa. E é por isso que o Vasco está contratando o Santiago Sousa, jogador do Racing, que se destacou muito jogando contra times brasileiros. O Sousa, essa atuação dele contra o Flamengo assim realmente foi muito boa, foi excelente essa atuação do Sousa contra o Flamengo. Ele é um primeiro volante, camisa 5, que vence muitos duelos por baixo, vence muitos duelos físicos e vence também muitos duelos pelo alto. Tem uma excelente proteção de funil, o Sousa sendo de fato aquele volante mais marcador, aquele famoso pitbull aqui no futebol brasileiro. O Sousa é um volante que é muito ligado e muito atento às coberturas, né? Muito atento ao que está acontecendo ao redor dele, como vocês veem nesse lance. Ele está o tempo todo mapeando, entendendo o que está acontecendo para se antecipar ao movimento do adversário, se antecipar às jogadas do adversário, fechar linhas de passe, fechar possíveis lances de perigo contra a sua equipe. Você é um jogador que pode alternar ser um volante e ser um zagueiro, por mais que ele seja de fato um primeiro volante, mas ele também tem capacidade de fazer essa função, até porque ele é um cara forte e bom nos duelos aéreos. É um jogador que tem bons saltos de pressão. De novo, o Sousa muito atento às movimentações do adversário e fechando outra linha de passe que se desenhava de forma perigosa. É um volante de boa recuperação, é um cara que preenche bastante espaço no meio de campo. Tem um excelente timing para dar carrinhos, para ir no tempo da bola de fato. Cara, o Sousa é um volante que defensivamente falando de fato é muito bom. Um jogador que vence muitos duelos no meio de campo, se impõe muito no meio de campo e acaba dando liberdade para outros jogadores mais talentosos acabarem jogando. De novo, o Sousa interceptando uma linha de passe. É impressionante como ele tem uma excelente leitura de jogo para o que está acontecendo. Não é sempre, mas de vez em quando, né, o Sousa chega próximo da área e acaba marcando seus golzinhos também. Os gols que o Sousa marca na maior parte das vezes são de jogadas de escanteios, de faltas próximas à área, porque ele é muito bom nos duelos aéreos, como eu mostrei para vocês nos números, cara. Ele vence muito essas jogadas pelo alto. E eu acho que ele vai agregar demais no time do Vasco nesse ponto aí também, de ser um jogador que vai ajudar muito nas bolas aéreas que o Vasco tem sempre dificuldade.
O Sousa também é um volante que se destaca pelos seus lançamentos longos. Ele tem uma excelente capacidade de virar corredor, de variar o corredor. A bola está de um lado, ele consegue variar do outro. E geralmente acerta esses passes longos, o Sousa. Geralmente são fatiadas. E é assim que ele acaba fazendo o time andar dentro de campo. Tem uma capacidade ok para trabalhar passes progressivos também, esses passes um pouco mais verticais, mas na maior parte do tempo o Sousa consegue fazer o time andar para frente por meio desses passes longos. O Racing é um time ainda, né, que joga muito por meio dos passes longos. E por isso o Sousa tinha um papel importantíssimo na sua antiga equipe ou na sua equipe atual, né? Ainda não está fechado, de fato, com o Vasco ainda não foi anunciado. Mas olha ele marcando gol no jogo aéreo, como eu falei para vocês. Ele é um cara que se impõe muito pelo alto. É difícil de vencer o Sousa nos duelos aéreos, cara. É um jogador que tem um excelente tempo de bola e tem também um excelente fundamento de cabeceio. E por isso ele acaba se destacando. Tu vê ele não só marcando gols, né, pelo alto, mas também dando assistências para os seus companheiros, o Sousa. Olha aí, de novo ele vencendo esse duelo aéreo. E deixando seu companheiro com a possibilidade de fazer uma finalização. Um cara muito forte nos confrontos físicos também, o Sousa. Eu acho que o que falta para o Sousa ser um volante mais completo seria ele ter um pouco mais de drible, um pouco mais de refino nessa hora também da condução de bola. Mas ele é um cara que tem isso como um ponto muito forte, essas bolas longas, conseguir encontrar os jogadores livres pelos lados do campo, muitas vezes deixando seus extremos em situações de mano a mano, de 1 contra 1. E esse é um ponto muito forte no jogo do Santiago Sousa. E de novo aqui agora essa imposição do Sousa nos duelos aéreos, defensivos e ofensivos. É um cara que vai muito bem pelo alto. E por isso até que ele pode acabar jogando também como um zagueiro. Olha ele acompanhando aqui a movimentação do Memphis Depay, antecipando o que aconteceria no lance, sempre atento a essas coberturas, que é um ponto extremamente importante. E vocês acabaram percebendo no decorrer do vídeo como o Sousa vence muitos duelos pelo alto, vence muitos duelos por baixo também, tem um tempo de bola muito bom, é um cara que nem leva assim tantos cartões amarelos, porque sempre tá com tempo de bola em dia. E não é um jogador nada violento, o Sousa. Tu vê ele conseguindo desarmar com até uma certa facilidade. É óbvio que tem uma diferença de nível da Liga Argentina para a Liga Brasileira. Aqui no Brasil, eu acredito que o nosso nível é maior, é mais alto, mas o Sousa conseguiu contra times brasileiros ter excelentes atuações. E esse é um ponto assim que me agrada bastante. Jogador que eu acredito que vai fazer bem essa mudança dele pro Vasco. Mais um bom corte ali do Sousa. E a imposição dele de novo pelo alto. É importante você ter um volante assim para ganhar essas primeiras bolas, por exemplo, de tiros de metas que são mais longos dos adversários. E aí você tem um volante para duelar pelo alto. Cara, o tempo de bola do Sousa, a imposição dele no jogo aéreo me chama bastante atenção. Eu acho que ele vai suprir uma grande carência do Vasco com isso. O Vasco hoje tem uma carência muito grande nesse jogo aéreo, não só de hoje, né, mas nos últimos anos. E aí quando você faz uma contratação de um jogador que chega pronto, porque pra mim o Sousa ele chega pronto no Vasco, a gente já sabe o que esperar dele. Tu não vai esperar que ele vai ser o Busquets com a bola no pé, mas tu já sabe que vai esperar muito da parte defensiva dele, cara. É um volante que não resolve a vida do Vasco no ataque, mas pode ajudar muito a resolver na parte de defesa do Vasco. Por tudo que o Sousa faz ali no Racing, pelo menos 2 já anos jogando em altíssimo nível no time argentino. Mas uma excelente virada de bola do Sousa. Ele tem esses passes cavados, né, que consegue deixar os seus companheiros em ótimas situações. É uma das qualidades do Sousa. E aí, essa batida dele para o goleiro fazer uma grande defesa. Mas foi por isso que o Vasco contratou o Santiago. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para você não perder nada que eu publicar aqui. E é isso, cara. A última informação que eu tenho aqui, eu tô gravando esse vídeo 2h51 da tarde, é que faltam pequenos detalhes pro Vasco acertar essa contratação do Sousa. Pequenos detalhes em relação a valores ali, mas que devem ser acordados ainda hoje. E é isso, fica nessa, abração do Francesco, nós fui.